Olá, tudo bem? Meu nome é Sil Novaes e eu sou facilitadora de consciência e facilitadora também do curso de barras de Axis. E hoje eu estou aqui para falar de uma das ferramentas que, no meu interessante ponto de vista, é uma das ferramentas mais importantes para estarmos usando no nosso relacionamento, do nosso dia a dia, que é a ferramenta da permissão. Então, quando você está em permissão, você vai perceber tudo sem julgamento, sem entrar em julgamento, né? Então, essa ferramenta ela vai ser de muita contribuição se você estiver colocando ela no seu dia a dia, com os relacionamentos e com os teus pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tem ao longo do nosso dia a dia aí. Então é uma ferramenta de bastante contribuição. E essa ferramenta da permissão é o interessante ponto de vista. O nome dela é o interessante ponto de vista. É uma das ferramentas que está no curso de barras de Axis e eu ensino como você vai estar usando ela. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é muito importante para mim e que eu tenho muito respeito por essa pessoa e essa pessoa também tem muito respeito por mim. E acho eu que essa pessoa não estava num bom dia e estávamos falando ao telefone e tudo que eu falava a pessoa meio que me detonava, meio que me puxava, como se quisesse mudar o meu ponto de vista. E eu ia ali contornando a situação e tal, né? Eu quero paz, eu não quero briga, vamos contornar. E aí chegou num momento que nós começamos a falar sobre o inconsciente e o consciente. E eu disse, por isso é tão importante a gente estar na consciência, né? Porque a gente só pode fazer uma nova escolha quando estamos conscientes que aquilo não é mais contribuição na nossa vida. E a pessoa olhou para mim e disse, mas Sil, eu não posso estar fazendo essa transformação aí inconscientemente? Eu falei, não pode. E daí a pessoa falou assim, mas como? Baseado em que você está falando isso? E eu disse, baseado em todos os autores que estudam comportamento humano, que fala sobre evolução, fala que não tem como você mudar algo que você não tem consciência, né? Então, se você tem uma patologia que você não sabe que tem, você não vai se tratar, você não vai começar a tomar remédio. Porque você não sabe que tem, a patologia tá lá, mas você ainda não teve consciência dela. Você vai começar a tratar, a tomar a medicação quando você vai no médico, faz exames e olha, você tá com essa patologia, aí sim. Falei, a mesma coisa. Falei, por isso a consciência é tão importante. Não, mas deve ter um jeito da gente trabalhar isso inconscientemente. Daí eu comecei a me irritar. Eu falei, não, agora a pessoa tá indo lá no cerne da questão. E aí eu peguei e pensei, falei, Sil, entra em estado de permissão, eu pensei comigo, né? E daí deixei a pessoa falar e comecei a falar. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí aquela irritação foi passando conforme eu fui falando a ferramenta, usando a ferramenta, né? E aí sim, não entramos em atrito, não discuti, só percebi que a pessoa estava num ponto de vista fixo, né? E daí terminei a conversa e pedi consciência. Falei, universo, o que está certo em mim sobre essa conversa que eu não estou percebendo? E se eu percebesse, mudaria tudo. E daí me veio a palavra resistência. Falei, ok. E daí eu trouxe isso para mim, para o meu funcionamento, né? Falei, eu compreendo a resistência, porque
quando eu entrei no Access, que eu comecei a usar as ferramentas, que eu paguei pelo curso, que eu comecei a fazer outros cursos mais avançados, eu caí em resistência, né? E realmente são ferramentas que eu sei que são de contribuição, mas você acha que vai entrar tudo na minha mente assim, facinho, e eu não vou ter nenhuma resistência? Então, eu compreendi a pessoa, porque, aliás, eu entrei no estado de permissão naquele momento, que foi muito importante para eu não ir para um embate de querer defender meu ponto de vista e dizer que o ponto de vista da pessoa estava errado. Então, assim, essa ferramenta, no meu interessante ponto de vista, é uma ferramenta extremamente importante, porque ela vai te deixar, te manter na permissão, porque você não vai poder mudar o ponto de vista do outro. E você também não precisa mudar o teu ponto de vista. É só você entrar em estado de permissão. Quando você entende... Então, assim, se eu tô lá no embate com meu pai, com minha mãe, com meu irmão ou com meu companheiro, como que eu vou fazer isso, Sil? É difícil, realmente, não é fácil, não é simples. Se fosse, todo mundo faria, todo mundo já estava evoluído aí no nível de Jesus, né? Mas não é uma tarefa simples. Primeiro, você tem que compreender que essa ferramenta, ela não vai só te ajudar a você não entrar em julgamento com o outro, mas consigo mesmo, né? Então, todos os pensamentos, sentimentos, emoções que você percebe de você e que você concluiu, decidiu ou mesmo reagiu e foi contra, você transformar tudo isso em um interessante ponto de vista. Então, por exemplo, semana passada eu gravei um vídeo lá sobre o A Quem Pertence Isso, falando que eu reclamava que o meu teto de salário era só aquele, até eu ter uma ferramenta que eu tinha a possibilidade de ganhar mais, e quando eu vi um monte de dinheiro vindo de uma vez só, eu percebi que o problema não era o dinheiro, que o problema era eu não permitir que o dinheiro viesse para mim com total facilidade. E ao invés de eu usar o A Quem Pertence Isso ou o interessante ponto de vista e já me libertar daquilo, eu fiquei 6 meses me questionando de onde vinha assim, como que eu era tão abestada de achar que ter dinheiro com facilidade era pesado. Você viu? Eu entrei em julgamento ao invés de entrar em estado de permissão. Então a gente não entra em estado de permissão, por quê? Porque quando a gente percebe aquilo, a gente corre, ou a gente corre daquilo e tenta suprimir novamente, ou a gente entra em estado de julgamento, fala, nossa, mas eu que sou estúpida. Você não é estúpida, você tinha um ponto de vista ali que você comprou, se alinhou, concordou ou reagiu e foi contra e suprimiu aquilo, e em algum momento você, querendo ter consciência, aquilo veio à tona, e quando veio você, em vez de ir lá e fazer o gol, que você tá de frente pro gol, mete na rede, você sai correndo. Fala, não, eu vou fazer um gol e vou ser maravilhoso. Você entende? Então, Sil, mas então como que eu faço se eu estou num embate com uma pessoa que são os pontos de vista tão diferentes, seja meu pai, minha mãe? Primeiro, como diz Bert Hellinger, tome e aceite a vida tal como ela é. Não cobre dos teus pais, dos teus irmãos, do teu companheiro, o que eles não sabem fazer. Não cobrem deles só os acertos, porque eles não sabem só acertar. Como eu não sei só acertar, como você não sabe, como todos nós. Então, um dos maiores erros que nós cometemos nisso é exigir do outro que o outro não tem para dar. Mas não tem para dar porque é para você, ele não tem para dar para si mesmo. Então, enquanto não entendermos que nós só vamos dar para o outro o que nós já demos para nós mesmos, a gente não vai sair dessa polaridade e a gente vai ficar projetando no outro e cobrando do outro o que nem nós mesmos nos damos, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela me ligou e me disse, Sil, minha avó tá muito mal no hospital e ela tá bem ruim, Sil,
e vibra aí melhor para ela. E eu disse para ela, olha, querida, por que você não faz a saída pela esquerda do cenário, a saída que é um processo do Axis que a gente faz para o paciente quando ele está em estado terminal ou muito mal, um estado de saúde bem complicado, a gente faz essa saída do cenário pela esquerda. E aí ela falou, ai Sil, que bom, verdade, eu não tinha pensado nisso, que bom que você me lembrou, obrigada e tal. E aí quando ela desligou o telefone eu senti um peso. Falei, uau, por que pesou? Onde está a mentira? Tudo que tem um peso, quando você tem a percepção do que é leve e do que é pesado, é porque tem uma mentira ali. E eu disse, ok, o que está certo em mim sobre isso? Onde está a mentira aqui? E daí eu entrei em estado de permissão de perceber o que era. E daí me veio. Ficou pesado porque ela validou o que eu disse para ela. Falei, uau, que interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Por quê? Porque ali eu percebi que era pesado para eu receber uma validação. Olha o contraste. E eu sempre ficava buscando validação, mas quando a validação vem, por eu não me validar, fica pesado receber a validação do outro, porque eu não estou em estado de permissão. Então ali eu me permiti perceber isso em mim. Aí sim eu tenho o poder de mudar. Eu falo, uau, eu também não sou validada porque eu não me permito. Quando eu recebo uma validação, pesa. Que bom que eu estou percebendo isso agora. Então, a partir de agora, eu faço uma nova escolha. Porque eu tive uma consciência. Eu me permiti perceber que eu não gostava de receber ou tinha comprado esse ponto de vista em algum momento da minha vida, não importa quando nem como. Eu agora estou permitindo que eu perceba isso em mim e agora eu posso fazer uma nova escolha. Você entende o que é estar em estado de permissão? Então, quando tá lá um embate, um funcionamento que é do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, da tua namorada, do teu namorado, seja lá de quem for, do teu chefe, de quem quer que seja, e que aquilo te irrita muito, faça a pergunta, entre em estado de permissão. Primeiro, eu estou exigindo o que o outro não pode me dar, mas eu acho que ele deveria me dar. Ele não tem para dar, nem para ele. Ou no mínimo você fica ali, este é um funcionamento seu e eu deixo para você. É entrar em estado de permissão. Interessante ponto de vista. É só um ponto de vista. Transforme o teu ponto de vista fixo, que tem que ser assim, aqui agora, do jeito que eu quero, num interessante ponto de vista. Saia do ponto de vista fixo. Entende? Assim, você vai passar a ter a paz que você tanto procura, que não tá fora, tá aqui dentro. Mas a paz só vai emergir, só vai vir à tona em estado de permissão. Porque se eu não entro no estado de permissão, eu vou esperar o meu companheiro mudar, ou eu vou ficar naquela relação até saturar, eu vou esperar os meus pais mudarem, não a hora que eles aprenderem a me respeitar, é a hora que eles aprenderem o limite. Oi, você dá o limite. É você que tem o controle sobre você, você que dá a permissão, ou não. Então, se você entrar, é um funcionamento dele e eu permito que ele haja assim, porque é funcionamento dele, não é contra mim. É só um funcionamento da pessoa. Você entra em estado de permissão e você vai ter leveza, vai ter paz para levar a sua vida. Então, essa ferramenta da permissão é muito de contribuição para a gente estar usando no dia a dia e não só com as pessoas. Qualquer pensamento que você tenha, que você perceba que você está pensando a teu próprio respeito ou julgando, qualquer julgamento, você entra em estado de permissão e entra com a ferramenta. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Nossa, como fulano tá feio, tá gordo, tá magro, tá bonito, tá não sei o quê. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista.
Entende? Vai usando a ferramenta o tempo todo para qualquer julgamento que você tenha. Nossa, como fulano é estressado, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Você entende? Para quê? Para você aprender a sair do julgamento e entrar em estado de permissão. Nossa, como fulano é irritado. Dê a permissão dele ser irritado, mas não deixa aquilo te atingir e você só vai conseguir fazer com que aquilo não te atinja se você entrar num estado de permissão. Se é fácil de fazer isso? Não é. Mas quem diz que porque é difícil você não vai fazer? É só você treinar, é só você usar a ferramenta diariamente o tempo todo. Se é um saco fazer isso, sim, eu sei. Mas se você quer mudança, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, qualquer objetivo que você queira ter, não tem como você não requer um trabalho ali, algo que você tenha que fazer, você entende? Se você está fazendo um curso superior, por exemplo, se você não passar lá 4, 5 anos diariamente indo à faculdade, diariamente suportando que alguns professores são muito legais, outros são bem insuportáveis, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Se você não requer ir todos os dias, acordar naquele horário para ir para a faculdade, para fazer o curso, fazer prova, você não vai atingir seu objetivo. Então quem diz que é fácil? Não é fácil. Mas se eu tenho um objetivo e eu quero atingir meu objetivo, entro em estado de permissão e vou fazer o que se requer. Então, para essa ferramenta funcionar para você, você vai ter que usá-la o tempo todo. Porque daqui a pouco você vai passar a ser aquilo. Aquela ferramenta, você vai passar a ser ela. Então a pessoa tá falando lá, ou você tá pensando, você já tá no interessante ponto de vista, você já tá na permissão. E aquilo já não vai mais estar te irritando. Sabe? Porque quando, por exemplo, você já está num embate com alguém, né? Tá ali, cada um querendo defender seu ponto de vista, a irritação, ela vem lá de baixo. Vamos colocar aí que ela vem lá do seu pé, ela vai subindo e vai te dando voltas até chegar aqui. Quando chega aqui, você não tem mais controle. Aí você já pode entrar até pra agressão física. Então, enquanto ela tá lá embaixo, você tá falando interessante ponto de vista, que a pessoa tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Com isso, você vai amortecer essa raiva, ela vai paralisar. Você vai falando mentalmente, você não precisa falar verbalmente, porque às vezes você já tá tão irritado que aquilo vai parecer uma ironia pro outro, e daí vocês podem entrar em mais conflito. Então só pense mentalmente, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que o fulano tem esse ponto de vista. E aí você vai conseguir paralisar a tua raiva e você vai conseguir perceber que é só um interessante ponto de vista, que não tem que ser fixo, nada tem que ser fixo. Você entende? Porque às vezes também a gente tá se irritando muito com uma situação, sabe por quê? Não é porque o outro tá contra, é porque você não está certo e seguro do teu ponto de vista. Às vezes você não está certo e seguro daquilo e o outro começa a falar algo que contraria um pouco o teu ponto de vista e você se irrita. Então, às vezes você não está irritado porque o outro está falando, você está irritado porque você também não está certo daquilo e ninguém está te validando, ou aquela pessoa que é importante para você não está te validando. Porque se você estiver certo e seguro do teu ponto de vista ou daquela ideia, você não vai se irritar com o outro. Você vai entrar em estado de permissão com mais facilidade. Você entende? Então, assim, como fazer isso? Usando a ferramenta. Se você usar, você vai ver como vai ser leve qualquer situação em que você esteja. Qualquer situação. Não só nos relacionamentos com as pessoas, mas principalmente com os teus pensamentos, sentimentos, emoções, julgamento, conclusão e decisão de qualquer coisa. Entende? Entra em estado de permissão. Tá bom? Então, isso que eu queria falar hoje para vocês, dessa ferramenta que, no meu interessante ponto de vista, é uma ferramenta extremamente importante. Se você acha que esse vídeo é relevante, compartilhe, passa ele para amigos, para seus familiares. Se inscreva lá no meu canal, tá? Porque toda semana eu vou estar gravando um vídeo que seja de contribuição aí, que eu compreendi algo sobre
determinado assunto que eu vou falar e que traga luz para todos nós, para que nós podemos estar em estado de permissão e de consciência o tempo todo. Porque só no estado de permissão e de consciência a gente consegue criar qualquer coisa e liberar qualquer ponto de vista que não é mais de contribuição. Às vezes foi 30 anos, mas agora não é mais. E eu estou percebendo, então eu posso fazer uma nova escolha. E eu só posso fazer uma nova escolha e transformar quando eu estou no estado de permissão. Tá bom? Gratidão.